Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Handball Magazine. Destaque para a terceira jornada do Campeonato Placar Handball 1 e para o desfecho da qualificação para a fase de grupos da European League, onde pela primeira vez teremos 13 equipas portuguesas. Na rubrica Time Out conversamos com Rolando Freitas e Erlander Silva, dupla de treinadores portugueses que entraram para a história do handball coreano como sendo a primeira equipa técnica estrangeira a liderar a seleção de handball da Coreia do Sul. Olá, eu sou o Rolando Freitas. E eu sou o Erlander Silva e somos os convidados desta semana do Handball Magazine. A terceira jornada do Campeonato Placar Handball 1 colocou frente a frente duas equipas que até então só sabiam vencer, Águas Santas e Sporting. Os Leões venceram e permanecem invictos naquele que foi o jogo mais emocionante da Ronda 3, que decorreu na cidade da Maia. A primeira parte foi pautada por um forte equilíbrio durante cerca de 20 minutos até haver uma reação leonina, que fez com que o Sporting alcançasse uns inéditos 7 golos de vantagem, antes de um parcial de 3-0 do Águas Santas, a fechar a primeira parte com 11-15 no placar. No segundo tempo, a entrada forte dos homens da casa voltou a trazer ao jogo a diferença mínima. E apesar da boa réplica, o Águas Santas nunca conseguiu passar para a dianteira e o triunfo do Sporting ficou fechado em 27-29. O ABC Minho continua a dar que falar nesta entrada em força na nova época e leva já 3 vitórias consecutivas, a última das quais conseguida em Viseu por 24-30. A turma bracarense levou 6 golos de vantagem para a segunda parte e o Académico de Viseu conseguiu equilibrar o jogo nos segundos 30 minutos, mas os 3 pontos foram mesmo para a cidade de Braga. O Futebol Clube do Porto foi até Avanca garantir a segunda vitória na competição, em jogo difícil para os Dragões, frente a uma equipa da Artística concentrada e com argumentos para surpreender os campeões nacionais. Prova disso é o facto de, na primeira parte, a margem mais dilatada entre as duas equipas ter sido de apenas 4 golos, favorável aos Dragões. Ao intervalo a margem era mínima, mas foi na reta final que o Futebol Clube do Porto colocou um ponto final no jogo, vencendo por 23-28. A equipa de Avanca continua assim sem qualquer vitória. O penúltimo jogo da jornada realizou-se no Funchal com o Marítimo, que tem mais um jogo a garantir o primeiro triunfo da época, após 3 derrotas na recepção ao Ada Maia. Os insulares defrontavam uma equipa que contava também com um registro negativo, só com derrotas, e superiorizaram-se desde cedo, chegando ao intervalo na frente por 17-13 e carimbando o triunfo por 32-27. Nos outros jogos, o Futebol Clube de Gaia recebeu e venceu o Belenenses por uns seguros 28-17 e o Benfica reforçou a liderança isolada, ainda que com mais um jogo, ao derrotar o Vitória por 37-23 em casa. O duelo entre Ginásio Clube de Santo Tirso e Póvoa ainda não tinha acontecido a quando do fecho desta reportagem e a classificação era a seguinte. Benfica na frente, seguido de Sporting, ABC, Águas Santas e Futebol Clube do Porto a fechar o top 5. Marítimo 6º, Póvoa 7º, Vitória 8º e Futebol Clube de Gaia 9º. Ainda sem vencer e nos lugares de baixo estão Belenenses, Artística de Avanca, Ada Maia e os recém-promovidos Académico de Viseu e Ginásio Clube Santo Tirso. O Futebol Clube do Porto voltou a não ser feliz à terceira jornada do Grupo A da Champions League. Desta vez os Dragões perderam na Croácia frente ao Zagreb. Frente a frente, duas equipas que ainda não tinham vencido desde o arranque da prova e foram os Dragões a entrar melhor com 2 golos sem resposta, antes da primeira reação dos croatas que passaram a liderar por 6-3, com a ajuda de um inspirado guardião, Dino Slavic. O Futebol Clube do Porto conseguiu reduzir a desvantagem para o mínimo por 3 vezes e era esse o cenário ao intervalo. No segundo tempo, apesar das constantes respostas portistas, o Zagreb teve em Timur Dibirov, autor de 10 golos, e em Dino Slavic, com um total de 10 defesas, as peças-chave para segurar durante largos minutos uma vantagem de 3 golos e depois carimbar a vitória por 29-23. Histórico e memorável é o que melhor define a presente edição da European League, que pela primeira vez vai contar com a presença de 13 equipas portuguesas na fase de grupos. O Sporting, apesar de ter perdido por 33-30 com o Bjerringbro Silkeborg,
fez-se valer dos 9 golos trazidos da primeira mão para se juntar ao já apurado Benfica. E mais tarde foi a vez do Águas Santas milanesa, também seguir em frente ao vencer o Belenenses em casa, por uns expressivos 34-22. O conjunto maiato, que ao intervalo já vencia por 18-9, foi superior durante os 60 minutos e chegou pela primeira vez na história do clube à fase de grupos de uma competição europeia. No final da partida, jogadores e adeptos fizeram a festa assim. Olá, eu sou o Rolando Freitas. E eu sou o Erlander Silva e somos os convidados desta semana do Handball Magazine. Há pouco tomava café com dois amigos treinadores também e eu dizia-lhe que eu era muito mau treinador na altura. Às vezes mais do que aqueles conhecimentos todos queremos aprender como é que se faz o 5-1, como é que se faz o 6-0, os exercícios de remate. É muito importante saber liderar as equipas e saber conduzir os jogadores e detectar o que são talentos e o que são os jogadores que podem ajudar as equipas. Quando fui para a Vila do Conde e depois mais tarde para Guimarães, foi quase como um primeiro passo para sair do meu lugar, da minha casa, digamos assim, do meu conforto. Em Guimarães é um projeto que já existia há anos para trás, que era o do Francisco de Holanda, e que me deu muito gozo. Eu na realidade comecei, a primeira vez que treinei uma equipa tinha 16 anos, era juvenil e no clube comecei a treinar e sempre ganhei um gosto. Entretanto, no handball fui estudar para longe de Aveiro, não havia equipas ali em Vila Real e fui jogando. Entretanto tive uma lesão grave e deixei de ter o gosto pelo jogo como jogador e comecei a ter o gosto do jogo pelo treino. A transição do handball feminino, depois tive cerca de 10 a 12 anos ligado ao projeto feminino do Olavário, que fundámos do zero, ganhámos 3 títulos nacionais. Eu depois peguei na equipa sénior e tive um ano como treinador. No final desse ano fomos vice-campeões e eu achei que não era exatamente aquilo que eu queria para mim e quis dar o salto para o masculino. Surgiu o convite à Académica de Coimbra e eu fui para a Académica de Coimbra, depois São Joanense no ano seguinte, outro ano seguinte fui para a Artística da Banca, mas a realidade é que não senti grande diferença. Eu, para mim, sou treinador de handball, não diferencio se estou a treinar quer feminino ou masculino. Sou treinador de handball, utilizo as metodologias iguais, porque quando os jogadores estão comprometidos com o processo, é indiferente o género que eles são. O Rolando, quando eu saí da universidade, depois de terminar o curso, o Rolando era selecionador e estava a ministrar os cursos de grau 3 e depois o Master Coach. Eu na altura estava a acabar essa minha formação de treinador e, portanto, bebi muito e comungo muito daquilo que é o jogo de handball com as ideias do Rolando. E depois ele vai para Israel, eu saio da artística e houve uma mudança no projeto que eles têm na Federação Israelita e ele lembrou-se de mim e eu fico bastante agradecido pela responsabilidade que ele me deu e trabalhámos 2 anos em Israel. E acabou por surgir esta proposta de Israel, não para ser um treinador, mas para ser um diretor desportivo e tentar promover o handball de Israel para um patamar acima daquilo que estava, porque já tinham tentado só com o recrutamento do treinador que agora voltou para Israel, Dragan Djukic, e não tinham conseguido. Portanto, então nós incitamos um plano de trabalho que foi giro, que tínhamos um jogador a jogar no estrangeiro, na Alemanha, no Gummersbach, e passamos a ter 12, 13 jogadores a jogar no estrangeiro. Diversificamos também o número de jogadores, aumentamos o número de jogos internacionais que os jogadores faziam e tínhamos um projeto que estava a desenrolar-se na Alemanha e que com a situação da pandemia tivemos que o diversificar e eu pensei, porque sou português, porque é que não trago as coisas para Portugal, porque nós temos bons treinadores, temos bons recursos, temos bons equipamentos e no fundo promovo a imagem do handball português. A seguir ao 12º ano, como os jogadores têm um gap year, eles pegam nos jogadores e metem-nos a treinar juntos em seleção. Eu desconhecia o projeto, é um projeto que não é muito falado, mas eu desconhecia o projeto e quando o Rolando me convidou e me explicou o projeto, pareceu-me muito bem.
O primeiro projeto foi um desafio, foi no ano auge da pandemia em Portugal, e o meu papel no primeiro ano era um papel de integração da cultura handbolística portuguesa naqueles jogadores. No ano passado também estive com o projeto, apesar de, e como era ano ímpar, que não tinham competição internacional, não com a mesma pujança ao projeto, mas aí já estava como treinador principal e foi também bastante bom. E eu normalmente estou sempre atento aos treinadores e tentar dar oportunidades também aos treinadores portugueses, e lembrei-me que o Herlander, como tinha feito um excelente trabalho também na Avanca, como já foi mencionado, e que seria uma excelente pessoa para estar à frente disso, e assim foi, com bastante sucesso. Traz sempre responsabilidade quando assumimos qualquer cargo, seja quando eu comecei lá atrás no Salgueiros, ou passando pela Macieira, pela Seleção Nacional ou pela Seleção da Coreia. Para já entramos na história, digamos assim, como os primeiros treinadores não coreanos a treinar uma Seleção Nacional coreana. E quando ele me disse, olha, eu tenho aqui uma proposta para ir vamos jogar o Mundial e gostava que viesses como meu adjunto. Eu disse-lhe na hora, vamos embora, não quero saber, mas eu não posso dizer isso, vamos embora, não quero saber para onde é, não quero falar de ordenados, não quero falar de nada, vamos embora, quero ter essa experiência contigo. A cultura em si é diametralmente oposta à nossa. E são jogadores que estão ávidos de perceber o que é que se faz lá fora, de integrar na cultura deles. Ao início para nós foi estranho a forma como eles jogavam, então o Rolando inteligentemente pegou na forma que eles jogavam, juntou a forma como queremos que eles joguem, e ainda estamos neste processo de tentar congregar tudo. Paulo Bento está lá também a treinar a Seleção da Coreia de futebol, e é curioso esta situação de os dois treinadores portugueses estarem a trabalhar com duas seleções que vão disputar 2 campeonatos do mundo, e em ambas as seleções vão encontrar Portugal na fase de grupos. O que eu quero dizer é que esta situação para nós é de promoção também do handball português. A verdade é que quando nos bateram com esta situação dos Jogos Olímpicos foi como se fosse um sininho a bater. Toda a gente quer ganhar, toda a gente quer obter resultados, mas jogar as Olimpíadas, como se pôde ver pelo verão anterior, onde Portugal jogou os Jogos Olímpicos, é um acontecimento enorme para a modalidade e para as pessoas envolvidas. Em Seul, quando estamos no hotel, todos os dias de manhã, quando eu abro a janela, vejo o estádio onde a Rosa Mota ganhou a medalha da maratona em 88. Para quem é do desporto, para quem gosta de desporto, até quem não liga muito a desporto, os Jogos Olímpicos é aquela competição que toda a gente vê, que toda a gente quer estar, que historicamente é fantástica, e só nós termos a possibilidade de sonharmos dá-nos aquele friozinho na barriga todos os dias antes de ir para o treino. E foi mais uma semana em que o mundo digital falou de handball. Patrícia Lima assinou 5 golos, entre os quais este com nota artística, destacado pela página oficial da Liga Iberdrola, na derrota do Atlético Guardés por 24-22 frente ao Rijon, na jornada 4. Mariana Azevedo já marca ao serviço do seu novo clube, o Pileas, da Grécia. A portuguesa contribuiu para o triunfo sobre o Orfeas Shorotos por 32-14 no primeiro jogo da época. O Pileas encontra-se na segunda posição da primeira divisão da Grécia, atrás do PAOK. Gilberto Duarte venceu o Gummersbach ao serviço do Göppingen por 29-28. O internacional português contribuiu com 1 golo e 2 assistências. Na rubrica Showtime destacamos 2 roscas, aqueles golos que nenhum guarda-redes gosta de sofrer. A primeira aconteceu no Campeonato Espanhol, após uma assistência de classe do jovem central português André Pereira, que atua no Cisne. E a segunda pertenceu a Miguel Alves no duelo da Champions League entre Futebol Clube do Porto e Zagreb. Termina aqui este episódio do Handball Magazine. Nós prometemos voltar para a semana. Até lá.